boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática, revisão de matemática para o SIS, tá? Então hoje a nossa aula é sobre equação do segundo grau, tá bom? Equação do segundo grau. Deixa eu escrever direito aqui, vamos colocar assim, função. Nossa aula é sobre função do segundo grau, só que a nossa aula vai ser voltada para o vestibular SIS, tá bom? Então essa é a nossa aula, vai ser voltada para esse vestibular aí, tá? Professor, rapidinho, é uma Diga. dúvida. Ah, Eu queria fazer o seguinte, ó. É que assim, eu queria mandar uma foto pro senhor de um gráfico para ver se o uhum, senhor consegue explicar para nós, ok? Que isso sim, é uma dúvida que eu tenho, né? aham. Posso mandar pro senhor? Pode. Manda aí Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. pode até mandar no grupo aí, tá? Ou manda no meu PV, você que sabe. Vou mandar no grupo, vou mandar no grupo. Tá, manda lá no grupo aí eu já coloco aqui pra gente discutir, tá bom? Então vamos lá. Então vamos analisar o gráfico de vocês. Eu acho que esse aqui, né? Acho que esse aqui. É isso aí. Certo? Então é o seguinte, tirar daqui. Tá, então olha só. O que que eu vejo aqui? O que é que eu vejo aqui quando eu olho para esse gráfico? O que é que eu vejo aqui, ó? Por exemplo, vamos lá. A gente pode definir a nossa função assim, ó. Y igual a ax quadrado mais bx mais c, certo? A gente define a nossa equação, ela é definida dessa forma aí, né? Vocês já são sabedores disso. Tudo bem? O que é que eu vejo aqui? Tem duas coisas importantes quando você lê um gráfico, quando você olhar um gráfico, duas coisas importantes que você tem que aprender. Primeiro, a concavidade, certo? Olha lá, a concavidade desse gráfico, a parábola, né? Ela está voltada para cima. O que que isso caracteriza? Que esse valor que está aqui na frente do A, na frente do x quadrado, ele é um valor positivo, certo? Ele é um valor positivo. Eu não sei o que é para fazer aqui nesse gráfico, mas eu acho que é para encontrar a lei, né? É para encontrar a função que define esse gráfico. É para encontrar o valor desses de A, B e Aham, C. entendi. Tá, então eu olhei para o gráfico, já percebi que ele tem concavidade para cima. Então esse valor de A aqui, ele já, ele já me dá uma direção que ele vai ser positivo. Se der negativo, tem um erro no problema, tá? Outra coisa que eu percebo é esse cara aqui, ó. A tua parábola, ela tá cortando no -3 aqui, ó. Certo? Então, tá bem aqui, ó. Olha lá. O -3 está cortando aqui, ó. O que é esse valor aqui? O que é esse -3? Esse -3 já é esse valor C aqui, ó. Certo? Então, eu olhei para o gráfico, percebi algo importante aí, que a concavidade é para cima e esse valor onde o teu gráfico está cortando o eixo de y já é o valor de C. Semelhante lá a, as funções do primeiro grau, né? Tipo y igual a x mais b. O b já é o ponto que corta o eixo de y, certo? Pessoal, se vocês não tiver legal assim o que, que eu vou falando, vocês podem, professor, não entendi, repete, eu vou repetindo, tá bom? É vocês que mandam. Tá, então já encontrei o número, ó. Então aqui, y igual a ax quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só ajeitar aqui esse programinha aqui para eu ver se vocês quiserem comentar aí também, tá? Para mim tá de boa. Olha lá, então ax quadrado mais bx, e quem é o c? O c é -3. Ó. Pronto, eu já tenho um valor aí. Só que o cara aqui ele me dá dois pontos. Esse aqui que corta o eixo de x, esse outro aqui, ó. Como é chamado esse -1 e esse 3 aqui? Como é o nome dele? O -1 e 3. Eles têm É os zeros os da função. zeros. Isso, esses caras aí são os zeros da função. Tá? São os zeros da função. Por que, que ele é chamado de zero da função? Ele é chamado de zero, tá? Zero ou raiz da função. Tá bom? Ele é chamado de zero ou raiz.
certo? Encontre as raízes da função. É o mesmo que você achar os zeros. Tudo bem? Então, o que quer dizer, por que ele é chamado de zero da função? Se eu substituir o menos 1 olha só, esse cara aqui é o valor de x, né? Esse cara aqui é o x' ou o x1, como quiser. E esse aqui é o x duas linhas. Professor, pode ser o contrário, esse aqui x', esse aqui duas linhas? Pode, não tem problema. O que quer dizer esse x' ou x duas linhas? Quer dizer o seguinte, toda vez que você substituir o zero na tua função, ou seja, onde for x vai ser menos 1, quando você substituir, o valor da tua função vai ser quanto? Vai ser zero. Certo? Tudo bem? Então, toda vez que você substitui o zero na tua função, o resultado vai ser zero. Deu para pegar a ideia? Por exemplo, olha lá. Pessoal, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui onde eu estou riscando, que é o menos 1, que é esse menos 1, esse ponto aqui, ele é assim, ó, ele tem a coordenada menos 1 e 0. Então, quem é 0 aqui nesse ponto é exatamente o y. Esse cara aqui é o y. Tá? Então, é o y que é 0. E esse ponto aqui, professor? Esse ponto aqui ele tem coordenada 3 e 0. Tá? Então, existem várias formas de você encontrar os valores de A, B e C. Tá bom? Então, o que a gente faz? A gente substitui o menos 1 na função e daí, esse é o processo mais longo. Depois eu vou te dar um processo mais rápido. O que você vai fazer? Toda vez que você substituir o menos 1 na tua função, o y é 0. Certo? Então vai ficar assim, ó. Olha lá. Esse cara aqui é 0, né? Que é o y. Tá? Aqui é o a vezes. Quem é o x? Ó? O x é menos 1. Estou substituindo o menos 1, tá? Então aqui menos 1 ao quadrado mais b vezes quanto? Menos 1 menos 3. Certo? Então, toda vez que eu substituir o zero na função, o resultado eu tenho que igualar minha função a zero. Por isso que ele é chamado de zero da função. Tá? Olha lá, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes a é a. Mais, ó, mais não, né? Vai ficar menos, né? Porque mais vezes menos dá menos, então fica menos b. Menos 3, isso aqui é igual a zero. Só fiz passar o zero para o outro lado. Tá? O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Eu vou isolar o valor de A. Então, pessoal, como eu estou dizendo, existem várias formas de você encontrar a função, tá bom? O primeiro valor, o valor de C aqui, eu já encontrei, que é esse cara aqui, ó. Tá? Aí eu vou isolar o A aqui. Por quê, professor? Vou já te explicar por quê. Isso aqui é para você evitar o sistema, tá bom? Dá para a gente resolver para o sistema também. Vou jogar o menos B e o 3 para o outro lado, então ele vai B mais 3. Ó. Então esse cara aqui é o valor de A. Certo? Perceba que eu substituí primeiro o menos 1. E agora eu vou substituir o valor, o 3. Esse cara aqui, ó. De novo, 0, né? O y é 0. Aqui, a vezes quem? 3 ao quadrado, tá aqui, ó. X ao quadrado. Mais b vezes x. Quem é o x? 3, ó. Menos 3, tudo isso igual a 0, né? Já igualei aqui. Tá? Já igualei aqui, né? Então aqui vai ficar 9a, né? 9a. Aqui mais 3b menos 3 igual a 0. Certo? Só estou igualando a 0 todo mundo. Então aqui, ó, 9a mais 3b igual a quem? Igual a 3. Passei o 3 para o outro lado e vem positivo. Pessoal, isso aqui é múltiplo de 3. Todo mundo é múltiplo de 3. Ó. Tá? Pessoal, o que dá para a gente fazer aqui? Pessoal? Dá para a gente dividir todo mundo por 3, porque todo mundo é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir todo mundo por 3. 9 por 3 é 3, então fica 3a mais b igual a 1, porque eu estou dividindo todo mundo por 3. Só que, quem é o valor de A, meus queridos? Olha só, quem é o valor de A? O A é B mais 3, ó. Então, eu vou jogar ele bem aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes A, quem é A? É B mais 3. Agora, mais B igual a 1.
distribui o 3 aqui, ó. Então fica 3b mais 9 mais b igual a 1. Então aqui, 3b mais b vai dar 4b igual. Tu joga o 9 para o outro lado, ele vai negativo, né? Então fica 1 menos 9 vai dar menos 8. Isso implica dizer que o b vale quanto? Divide, né? Ó, 4 menos 8 por 4 vai dar menos 2. Tá aqui, achei o b, ó. Certo? Então eu já tenho C e tenho B. Tá faltando quem? O valor de A. O valor de A eu vou buscar aqui, ó. Ó, se A é igual a B mais 3, só que o B, quem é o B? Menos 2. Então, menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3, isso aqui é 1. Percebe que 1 deu positivo? Já era esperado, porque a nossa parábola é com cavidade para cima. Então, o valor de A é 1, o valor de B é menos 2 e o valor de C é menos 3. Agora, existe uma forma mais rápida de você fazer isso aqui. Tá? Existe uma forma mais rápida, mas antes dessa mais rápida, eu quero te perguntar o seguinte: vocês já viram a ideia de soma e produto? Ainda não, professor. Ainda Acho que não? não. Então, por exemplo, toda função eu posso representar assim, ó, y, deixa eu mudar aqui, y igual a x quadrado menos sx mais p, tá? Menos sx mais p. Professor, o que é esse menos s? O que é o s aqui? O s, meus queridos, é a soma das raízes. É a soma das raízes. O que é o p? O p é o produto das raízes. Produto das raízes. Como assim, né? Como assim? Por exemplo, a gente acabou de falar que esse cara aqui são as raízes, certo? Olha só. Aqui eu tenho, quem é a soma? Ó, a soma das raízes não é 3, ó, menos 1? 3 menos 1 é quanto? 2. Quem é o produto? O produto não é 3 vezes menos 1? Estou pegando as raízes. Quanto vale 3 vezes menos 1? É menos 3. Então a tua função ela é escrita assim, ó, y igual a quem? X quadrado menos, quem é a soma? 2x mais, né, quem é o produto? Cadê? Deixa eu... No caso, o produto deu quanto produto? Menos 3. Ó. Menos 3. Pronto, acabou. Ó, se você tem o gráfico, acabou aqui. Ó. Tá vendo esse quadrozinho aqui? Rapidinho. Mas aí é o seguinte, eu acho que vocês ainda vão trabalhar nisso aqui, nessa ideia de soma e produto, tá? Você encontra as raízes de uma função de segundo grau, assim, usando soma e produto. É bem mais rápido, tá? Quando você olha para uma função do segundo grau, se ela tiver gráficos, existem duas coisas principais que você tem que analisar de primeira. A concavidade, que seria essa parábola com concavidade voltada para cima, essa curva que ela está voltada para cima. Então, se ela está voltada para cima, esse valor de A, esse número que está na frente do x quadrado, ele vai ser um cara positivo, certo? Aqui ele já está te dando quem? Os pontos onde corta o eixo de y, que é o menos 3. Então, esse cara aqui já é o valor de C. Já te deu lá, ó. Certo? Por exemplo... Mas, professor, e quando for voltado para cima? Não, para baixo. Para baixo, esse valor de A É. aqui ele vai ser negativo. O A vai ser negativo. Professor, é uma dúvida. Por que esses valores Não, aí eu são... digo para encontrar o C. Então, porque depende, para tu encontrar o valor de C, depende muito de como ela está se comportando. Por exemplo, ó, deixa eu só te dar um exemplo aqui. Vamos supor assim. Deixa eu tentar fazer um gráfico aqui para gente. Por exemplo, vamos supor que seja assim, ó. Sei lá, vou pegar aqui um gráfico aqui.
E aí eu coloco aqui, por exemplo, sei lá, aqui é o x, aqui é o y. Me dá um valor aí um valor para y aí. Onde que tua função quer que passe num eixo de y? Em qual número? Pode falar qualquer um. 12. 12. Então, tá aqui em cima aqui, o 12, vamos supor que esteja aqui, ó. O 12. Lembra que minha função é do tipo y igual a x² mais bx mais c, certo? Então, o 12 já é o valor de c. Então, posso escrever minha função assim, ó. Ax² mais bx mais 12. Aí a minha pergunta é, a concavidade da tua parábola, tu quer que ela seja voltada para cima ou para baixo? Pra baixo. Para baixo. Então, tu quer que ela fique assim, ó. Algo desse tipo aqui, ó. Vamos supor que seja assim. Certo? Algo desse tipo? Sim. Tá, então tá aqui o 12, tá ali, ó. E aí o que nos interessa aqui? 2 pontos. Esse cara aqui e esse aqui, ó. Se eu tiver esses 2 pontos, eu encontro a função. Tá? A leizinha. Aí aqui você escolhe, ó, o qual você quiser. Sei lá, como é negativo aqui, vamos supor que seja aqui menos 1, né? E aqui, qual o valor aqui que vocês querem aqui, ó? 15. Menos. Oh, peraí. Qual foi? 15? Falaram 15? Tem que ser negativo. Não, aqui. Não, esse aqui, ó. Tá. 15? 15. Bota. Pronto, 15. Como é que eu vou achar a minha função a partir desses valores? Lembra que eu posso fazer o seguinte, olha lá. Esse ponto aqui é menos 1, então quando eu substituir na função, eu tenho que igualar a zero. Certo? Essa é a regra. Tá bom? A regra é, quando eu substituir a raiz na função, eu tenho que igualar a zero. Então aqui vai ficar, ó, a vezes menos 1 ao quadrado é 1. Mais b vezes menos 1 mais 12 igual a zero. A vezes 1 é A. Aqui vai ficar menos B. E aqui vai ficar mais 12. Ó, isso aqui já é um pedaço dela. Qual é o outro? Eu vou substituir o 15. 15 ao quadrado, acho que dá 625, né? Vamos ver, 15 ao quadrado. Não, 225. Então aqui vai ficar 225A mais 15B mais 12 igual a zero. Certo? Será que dá para dividir por 3? Vamos ver. 225 por 3. Só para reduzir, dá, né? 75. 75A, 15 por 3 dá 5B. 12 por 3 dá 4. Tudo isso igual a zero. Ó, então esse aqui é outro pedaço. Como é que eu faço isso aqui? Tu isola o A aqui. Então fica 12 mais B. E joga esse valor aqui, ó. E segue o mesmo processo do anterior. Vai distribuindo, esse eu acho A, depois acho B, tá? Agora, a minha pergunta é o seguinte, qual o valor de A, ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Vai ser negativo. Vai ser Negativo. Isso, ele vai ser um valor negativo porque a Faltou um minha... menos ali no 1 só. Onde? Ali, ó. Ficou A vezes 1. É A vezes menos 1. Não, mas menos 1 ao quadrado é 1, ó. Já coloquei, Ah, tá. já Achei que coloquei, você... já Aham, coloquei entendi. diretaço aqui, né? Tá bom? Então, então o valor esperado aqui vai ser negativo, tá? Agora é o seguinte, será que o cis ele te cobra assim? Pessoal, esse ponto mais alto aqui da tua parábola, esse ponto aqui, ó, como ele é chamado? Esse ponto mais baixo aqui, como ele é chamado? Esse último ponto aqui, ó, é como se você jogasse aqui uma água. Hã? Vértice. Vértice. Vocês já estudaram sobre isso, sobre vértice ou não? Estudar uma palavra muito profunda, professor. A gente já ouviu falar. Já, então tá bom. Então, tá bom. Então, o que é o vértice, gente? O vértice, pessoal, que nós chamamos também de, o vértice, ele é chamado de ponto de máximo ou ponto de mínimo. Ou ele é o ponto máximo ou ele é o ponto mínimo. Por exemplo, deixa eu te dar uma ideia aqui, ó. Toda vez, tá meio feioso aqui esse meu eixo aqui, mas tá de boa. Toda vez que você tem
toda vez que você tiver uma parábola com concavidade voltada para cima, ou seja, quando o valor de A, né? Ó, y igual a ax² mais bx mais c, toda vez que esse A aqui for... Aliás, toda vez que a tua parábola tiver concavidade para cima, o valor de A vai ser positivo, maior que zero. Tá? Então, se a tua parábola ela tem concavidade voltada para cima, então ela vai ter um ponto, esse vértice aqui, ó, ele vai ser chamado de ponto de mínimo. Certo? É o ponto de mínimo, ou seja, é até onde é o mínimo que a tua função pode chegar. Então esse cara aqui é chamado de ponto de mínimo, ela não passa para cá, tá? Também é chamado comumente de vértice, é o vértice da parábola. Tá? Então esse cara aqui é o ponto de mínimo. Esse vértice aqui ele é um ponto de mínimo. Agora, se... Deixa eu desenhar um outro aqui, ó, pra gente ficar legal. Se você tem uma parabolazinha com concavidade voltada para baixo, esse ponto aqui, ó, ele é chamado também de vértice. Só que ele é também chamado, esse vértice, como aqui é ponto de mínimo, aqui vai ser o nosso ponto de máximo. É como eu normalmente, eu penso o seguinte, por exemplo, é como se você estivesse subindo numa montanha aqui, ó. Você está subindo numa montanha. O máximo que você pode alcançar é esse pico da montanha. Então a gente chama ele de ponto de máximo. Entendeu? Agora, vamos imaginar que isso aqui seja uma bacia. Tá? O mínimo de água que você tem aqui, água é um exemplo, tá bom? O mínimo de água que você tiver aqui é uma gotinha. Tá? Então eu tenho algo mínimo aqui, uma pequena gotinha aqui, ó, aqui embaixo. Então ele é chamado de mínimo. Tá? Então o máximo que uma pessoa pode chegar é aqui, ó. Esse aqui é o teu máximo, né? Na montanha, tá? Claro que pegar um helicóptero, enfim. Mas o máximo é aqui, por isso ele é chamado de ponto de máximo. Então, quando é que você tem um ponto de máximo? Quando tua parábola tem concavidade voltada para baixo. Certo? Então, o valor de A, esse cara aqui, ele vai ser negativo. Vai ser menor que zero. Tudo bem? Agora, esse vértice, como é que a gente calcula o ponto de mínimo, pessoal? Tem uma fórmula para isso. Tá? Então, o vértice, tá? Esse vértice aqui, ó, ele vai ter, que nós chamamos de x do vértice, e ele vai ter aqui um y, aliás, um y do vértice, e aqui ele vai ter um x do vértice. Da mesma forma, esse cara aqui, ó, ele vai ter aqui um x do vértice, e ele vai ter aqui um y do vértice. Certo? E o x do vértice e o y do vértice tem uma fórmula para ele. Como é que eu calculo o x do vértice? Qual é a fórmula do x do vértice? Alguém lembra aí? Menos b sobre 2a. É assim, ó. Se eu tenho o valor de a e de b, eu calculo o x do vértice. Esse pontinho aqui, ó. O y do vértice, como é que eu acho o ponto mínimo aqui, ó? Vai ser menos delta sobre 4a. Então você tem que achar o valor de delta. Sabendo que delta, né? Delta, quem é delta? É b² menos 4ac. Tá? Então, pessoal, isso aqui é muito importante você saber isso aqui. Por exemplo, olha como cai. Deixa eu jogar uma aqui, ó. Olha como cai. Olha a criança aqui que caiu. Isso aqui é bonito. Isso daqui, ó. É um dos cis aí. É um dos cis. Ó. A figura mostra um plano cartesiano gráfico da função. O gráfico da função. O que a gente sabe desse gráfico? Primeiro, como é positivo, concavidade voltada para cima. Olha só, ele já deu aqui, ó. O que é esse 6 aqui, gente? O 6 é onde ele vai cortar o eixo DY, aqui para cima. Entendeu? Vai cortar aqui para cima. Ó, 3 pontos e 3 pontos por onde passa a parábola AMV, sendo V o vértice. Então, o cis cobra o vértice. Tá? A gente tem que saber o vértice.
Como é que eu calculo o vértice? Está dizendo aqui que o vértice é R e S. Certo? Esse cara aqui vai ser o X do vértice, esse cara aqui vai ser o Y do vértice. Então é essa análise aqui que a gente tem que fazer. Tá bom? Pessoal, mas é o seguinte, mas a gente tem que amadurecer mais essa questão aqui, né? Tá, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, ó. E quando for uma questão de interpretação textual, fora com gráfico? Normalmente, os vestibulares eles vão te jogar um gráfico quando é a função do segundo grau. Por exemplo, o CIS até agora ele te cobrou algo desse tipo, ó. Função do segundo grau. Como é que eu sei que é uma função do segundo grau? Porque é uma concavidade aqui, uma parábola. Certo? Olha lá, como ele joga de novo. Ó, mais uma parábola. Ó, parábolazinha. Vamos ver se tem uma outra aqui. Olha lá, parábolazinha, ó. Né? Parábola. Entendi. Ó, parábola de novo. Certo? Então sempre ele vai te jogar um gráfico. Agora, se por acaso tiver um problema que não te dê um gráfico, então ele vai te dar a função. Algo do tipo, sei lá, f de x igual a x quadrado mais 4x mais d. O professor não era c? Não, tanto faz, que é d, c, a, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Uma do PSC, só para a gente analisar como é que o PSC cobra, tá? Isso aqui não. Ó, quase. Olha lá. Ó, parábolazinha, ó. Né? Te deu aqui uma parábola. Vamos ver se tem outra matemática aqui. Olha aqui, ó. Olha só. Olha que bonitinho. Então aqui ele não te deu gráfico. Né? Vamos avaliar essa questão aí. Deixa eu copiar ela aqui pra gente. Só pra gente avaliar essa questão. Pra você ver como ela é bacana aí. Deixa eu copiar ela aqui. Tá aqui, achei a criança. Só pra você sentir o peso do que é o PSC. Tá. Ó. Olha só, o PSC não te deu gráfico. Certo? O PSC não te deu gráfico. Olha lá, uma função quadrática possui a soma e o produto de duas raízes iguais a. Então quer dizer que a soma das raízes, como assim, professor? Que o x1 mais x2 é quanto? É 5. E o produto? O que é o produto? É o x1 vezes x2 igual a quem? Menos 3. Certo? Respectivamente. A lei que melhor representa esta função dada, essa função é dada por. E agora? Por onde você acha que você tem que começar? Concorda que é tudo para cima? Como é que eu sei que todas essas funções aqui, elas são com concavidade para cima? Como é que eu sei? Porque o A tá positivo. Positivo. Isso. O número que está aqui na frente do x, ele é positivo. Beleza. Então eu já sei que todo mundo é para cima. Só que tem umas que cortam no menos 5 e as outras no menos 3, menos 5 e 3. Ó. Tá? Então, pelo gráfico não ficou legal. Mas é importante, lembra lá que eu falei da soma e produto? Olha só. Quando você faz assim, ó, f de x, lembra que eu coloquei lá? Que é o x quadrado menos, o que vem aqui? A soma das raízes, x, mais o produto das raízes. Né? Então, pessoal, já está pronto aqui. Ó. O cara disse que a soma é 5. Então, essa soma S aqui já é 5. Entendeu? Quem é o produto? O cara já deu aqui, ó, menos 3. Acabou. F de x igual a quem? X quadrado menos, quanto vale a soma? 5x mais quem é o produto? Só tirar esse cara, é menos 3. Acabou.
letra B. Viu como é importante você saber esses detalhes sobre soma e produto? Então, o que é a soma, gente? O que é a soma das raízes? A soma das raízes a gente pode definir ela assim, ó. É o menos B sobre A, certo? O produto é o C sobre A. O que é esse A, o que é esse C? Ele vem daqui, ó. Y igual a ax² mais bx mais C. Tá? Então, se eu dividir esse cara aqui, todo mundo por A, ó, aqui vai cancelar. Aqui fica B sobre A, x mais C sobre A, certo? Só que a soma a gente tem que trocar esse sinal aqui, ó. Tá bom? A gente não vou demonstrar para vocês porque que troca, né? Mas ela vai trocar aí. Quando a gente substituir as somas e tal. Essa daqui, como é que vocês acham que dá para a gente avaliar essa função aqui? O que vocês acham? 3 pontos aí, o Alex falou no chat. Ah, cadê? Isso, são 3 pontos. Olha lá, eu tenho esse ponto Azinho aqui, ó, aqui em cima. Eu tenho esse ponto V e tenho esse ponto M, ó. Então são 3 pontos que o cara está te dando. Agora me diz o seguinte: quais são as coordenadas do ponto A? As coordenadas dele. Quando fala coordenada, é aquele valor x e y. Quem são? P e 1. P e 1. P e 1. O P ele está no eixo de x, correto? Então, toda vez que eu for substituir o P na função, ele vai no lugar de x. O y vai ser 1. Todo tempo é assim, tá? O primeiro é o x, o segundo é o y. O V, as coordenadas dele quem são? R e S. R e S. Perfeito. Tem mais um, né? Que é o ponto M. Coordenada 2 e Q. Isso, 2 e Q. Beleza. O que é que eu tenho que fazer com esses pontos aqui? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Substituir na equação? Vamos substituir na equação. É o único caminho, né? Só que esse cara aqui deu um vértice, ó. Tá? Deu um vértice. Lembrando que esse cara é o vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, né? Só que o x do vértice, o cara deu, disse que é r, ó. Então, r igual a menos b, né? Quem é o b? Quem é o valor de b? Menos 6, ó. Então, eu já tenho r, ó. Então, menos 6. Então, vai ficar mais 6, né? Sobre 2 vezes a. Quem é o a? É 1, ó. Então, r é quem? Vai dar 3. Concorda que o r é 3, ó? Então, eu já tenho r. Então, do vértice aqui, eu tenho 3 e S. Então, eu vou substituir esse cara aqui lá na função. Tá? Olha lá, esse aqui é o x, esse aqui é o y, que é o r. Então, esse carinha aqui já é 3. Ó. Então, olha lá. O y é quanto? O y é o s, né? Que é x². O x é 3, fica 9, menos 3 vezes 6, 18, mais 6. Isso aqui vai dar quanto? Menos 9, menos 3. Vê se confirma. Bom, já achei aqui o S, já achei o R. Ó. Só uma dúvida. Ah, No S, você podia ter feito aquela equação lá do delta também? no S? No vértice de Y, que é S, você poderia ter feito. Posso. Vamos ver. Tem que dar o mesmo valor, né? Vamos ver. Então, o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Vamos ver se vai dar o menos 3. Ó. Quem é o Y do vértice? É S, né? Então, aqui é S menos. Quem é delta? Né? B² menos 4AC, ó, sobre 4A. Vamos ver se vai dar. Tem que dar, né? Senão... B². B² é 6. O B é 6. 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes A.
o A é 1 e o C é 6. Tudo isso dividido por 4 vezes 1, que é o A, né? O valor de A. Então aqui vai dar, lembra que tem que dar menos 3, tá? Aqui vai dar 36 menos quanto? 24, né? Sobre 4. 36 menos 24 é quanto? 12. 12. Dividido por 4. Olha lá. Então a soma é quem? Menos 12 por 4 é menos 3. Ó, mesmo valor. Mas você fez mais conta, né? Só que o SIS não quer que você faça mais conta. Ele quer que você saiba a ideia geral aqui, mas se quiser fazer não tem problema. Então deu o mesmo valor. Certo? Tá. Ele quer que a gente some isso aqui, ó. O R eu já sei, o S também. Tá faltando quem aqui, ó? Esse aqui é o X, né? Olha lá, esse cara aqui é o Q, né? Então esse cara é o X, esse aqui é o Y. Então tu joga lá, ó. O Y é Q, o X aqui é 2, então vai ficar 4, menos 6 vezes 2 mais 6. 4 menos 12 mais 6 vai dar quanto? Menos 6 menos 2. Vê se confere. Tá, Confere, né? confere. Tá, confere. Beleza. Tá faltando quem? O P. Né? Tá faltando o P. O P, ele é o valor de X, certo? Aí aqui, então, vai ficar o seguinte. E o Y é 1, né? Então, deixa eu fazer de outra cor aqui pra gente. Então lá, o Y vale 1, né? Então aqui 1 igual. O X é P. Então fica P quadrado menos 6P mais 6. Ou seja, P quadrado menos 6P, vou jogar esse 1 para lá, tá? Então ele vai menos 1, né? Aqui é mais, ó, vou jogar esse 1 para cá. Então fica 6 menos 1. Fica 5. Tudo isso igual a zero. Uma equação segundo grau. Certo? Então tá, então vamos na soma. Ó. Soma e produto. Quanto vale a soma dessa função aqui? A soma aqui, ó, como aqui é menos 6, então vem para cá 6. O produto é 5. Agora pense em dois valores, P' e P duas linhas, dois valores que somados dá 6 e que multiplicados dá 5. Somados dá 6, multiplicados dá 1 e 5. 5. 1 e 5? 5 e 1. 1 e 5. 1 e 5. Tá. Qual é o valor de P? É 1 ou é 5? É 5. É 5 por quê? Ele tá mais longe da origem. Isso. E também olha o 2 onde está. Ó. O 2 está aqui. Então esse cara aqui é o Sim, sim. P. Ó. Esse cara aqui é 1, né? Só que ele quer esse daqui. Então esse aqui só pode ser 5. Então esse cara aqui é o valor de P. Esse aqui vale. Ó. Como ele quer somar, né? Vamos lá. Então eu quero somar P mais Q mais R mais S. Quem é o P? O P é 5. O Q é menos 2. O R é 3. E o S é menos 3. Ó, 0, 5 menos 2 dá 3. Isso pode ser letra E. Se você não conseguiu resolver alguma atividade ou você, tipo assim, não entendeu algum problema e quer que eu faça a discussão aqui mais na manha, mais devagar, o que você tem que aprender, o que você tem que saber, você traz, assim como, eu não sei quem, acho que foi quem que mandou para mim, acho que foi o Márcio, né? O Márcio mandou o gráfico, tá? O Márcio mandou o gráfico, então a gente pode analisar. Aí, se caso vocês, por exemplo, poderiam perguntar se, professor, tem outra forma de analisar esse gráfico? Deve ter. Então, aí a gente vai analisando aqui, tá? Então, por exemplo, aí o Márcio mandou, acho que foi o Márcio, né? O Márcio mandou esse aqui, ó, esse gráfico. Professor, como é que a gente analisa esse gráfico aqui? O que esse gráfico me mostra, né? O que é interessante daqui, né? Tipo, o que é importante a gente saber desse gráfico aqui para a gente construir a nossa função. Tá? Então, fui analisando. Não sei se foi rápido demais ou devagar demais, mas eu mostrei duas formas para vocês fazerem, né? Claro que existem mais umas ou mais outras, né?
Por exemplo, existe por sistema, você resolver por sistemas, tá? Existe pela soma em produto, ó. Essa ideia aqui que eu tô fazendo aqui de verde, ó, o PSC cobrou de você, tá? O PSC te cobrou isso aqui, ó, tá bom? Então aquela função ela só sai por aqui, tá? Porque não tem como, né? Não teria outro jeito, porque de uma função do segundo grau você precisa de no mínimo 3 pontos, para tu montar a tua função do segundo grau. Se você tiver 2 pontos, você não monta uma equação de segundo grau. Você não monta. Porque 2 pontos definem uma reta. E uma equação de segundo grau ela precisa de 3 pontos. Mas lá no PSC, ele te deu só 2 pontos. Mas ele te deu 2 pontos essenciais, que foram a soma e o produto. Tá? Então a gente combina dessa forma. Por exemplo, amanhã o Alexander pode trazer um problema, né? Bater uma fotozinha lá do, sei lá, do positivo, livro de atividades, ou outro problema aí qualquer. O Arthur pode trazer um, o Márcio pode trazer um, o Vinícius, a Emily, a Gabriela e o Augusto também pode trazer um. A gente vai discutindo aqui, tá? E aí a gente vai debatendo, vocês vão perguntando. É como se fosse um reforço para vocês, pessoal. Tá bom? Eu quero ser essa mão aqui para vocês. Tá bom? O que vocês acham? Tá de boa? Tranquilo, professor. Tá de boa. Então tá. Então, desde já agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima.